Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Meu nome é Adriane e esse é o canal Mandacrona. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mandalas. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o significado das mandalas, sobre o poder energético que uma mandala pode ter, sobre um ambiente, sobre uma pessoa, que medita olhando para ela. Vamos descobrir juntos se isso é um mito ou se é uma verdade. O que você acha? Uma mandala tem um poder oculto ou ela seria somente um objeto de decoração? Bora descobrir juntos? As mandalas, elas são consideradas portais de energia. O significado da palavra mandala em sânscrito é círculo. E o significado da palavra círculo ou ponto é início de tudo. O círculo também é a organização em torno de um centro. Então, olha só, o significado de uma coisa que parece tão insignificante, que é um pontinho. Um pontinho, ele pode simbolizar o início de tudo. Ele simboliza a perfeição espiritual, a união dos elementos, a energia, a plenitude do ser. O círculo também é o sinônimo de movimento, expansão, movimento circular, volta, giro, rotação, órbita. Então, quando você medita olhando para um círculo, uma mandala que parte de um círculo, e no meu caso eu pinto pontilhismo, então são vários pontinhos, você pode sentir essa sensação de infinidade, e essa sensação, ela pode ser uma sensação que a pessoa que é mais sensível, ela pode vir a sentir ali na hora. Para algumas pessoas isso pode ser inconsciente. Então você tem uma mandala num espaço, onde você fica, onde você trabalha, na sua casa, na sala, ela pode estar passando essa mensagem inconsciente para você, tá bom? Ela é um símbolo também muito associado aos astros e à magia. Então, desenhos circulares, eles nos passam inconscientemente a ideia de que a vida nunca acaba e que tudo está conectado, como eu falei antes, Então ele passa essa ideia para nós de que tudo está conectado. Todos somos um dentro de um círculo, que é o planeta Terra, Olha que lindo isso. Então, a mandala traz esse símbolo poderoso de conexão para nós, O uso da mandala. Como você pode usar uma mandala, além de ser um objeto de decoração, você pode usar uma mandala para meditar. Você tem um pouco de dificuldade de meditar, você pode ficar olhando para ela e tentar silenciar a sua mente, tentar entrar aí num estado mais pleno, do ser, que é quando você consegue desligar a sua mente dos pensamentos. Às vezes não é nem o desligar, mas o desconectar e saber falar, silenciar, enfim. Quando você está conectado com uma imagem, pode ser que ajude um pouco, a silenciar a mente, a ter essa conexão espiritual, que às vezes é um pouco difícil ali, com os olhos fechados, a gente acaba se distraindo com vários pensamentos, Então, partindo da ideia do ponto, se a gente ficar olhando para esse ponto inicial, é mais fácil, da gente conseguir essa prática da meditação. Além da meditação, a mandala, ela pode ajudar a pessoa a desestressar e a relaxar. E esse é um processo que a gente consegue olhando a mandala, Mas o intuito desse vídeo, e eu pretendo também gravar próximos vídeos, é ensinar as pessoas a pintarem as suas mandalas. Então é uma conexão até ainda maior, Eu pretendo fazer aqui mais vídeos mostrando como que você pode criar a sua própria mandala. A mandala, ela libera o poder da criatividade. E a criatividade, ela tá ligada ao poder de inovar, de criar. Ou seja, tudo que se refere ao potencial de criação do ser humano, ele tá ligado aí nesse processo, da criação da mandala. Então, o processo de uma mandala, nós também nos desenvolvemos e evoluímos. Mesmo que isso seja um pouco inconsciente, isso pode vir a acontecer. As mandalas, elas também
podem vir a trazer cura emocional, boas energias para o ambiente e ajudar na cura dos ambientes, né? Aí também pode tá linkada com o Feng Shui, se você gosta desse estudo, né, e tá tentando trabalhar as cores, você pode escolher uma mandala que trabalhe as cores que você precisa curar ali naquele ambiente para trazer alguma energia. Eu pretendo também futuramente fazer alguns vídeos falando sobre as cores, sobre a energia de cada cor, né? O que ela simboliza ali e a energia que ela pode vir a trazer, né, na vida de cada pessoa. Então é isso. Eu agradeço para você que assistiu até aqui, né? Eu queria a sua opinião, o que você acha? Se você puder deixar aí nos comentários. Você acha que as mandalas têm todo esse poder? Ou que é só um objeto de decoração, né? Me conta aí o que você acha. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, né, pelo seu tempo, pela sua atenção. E nos próximos vídeos eu quero trazer aqui como criar uma mandala. Então eu vou falar um pouquinho sobre o passo a passo, quais os materiais necessários para iniciar uma mandala. E eu gostaria muito de agradecer novamente você que clicou nesse vídeo, você que ficou até o final. Se você puder, clicar aí no curtir, né, no gostei. Se você puder também se inscrever no meu canal para estar acompanhando os próximos assuntos que eu vou vir a trazer aqui. Eu pretendo falar, no primeiro momento aqui, sobre as mandalas, sobre essa conexão que elas me trouxeram. Eu tive um processo muito lindo com as mandalas. Eu estava num momento um pouco depressivo, um pouco difícil da minha vida. E eu participei de um... Na verdade, eu já vinha participando de alguns trabalhos com a medicina da Ayahuasca, que é uma medicina da floresta. Pretendo também fazer alguns vídeos falando sobre esse tema. Se você acha esse tema interessante, se você tem curiosidade, se você já consagrou essa medicina poderosa, se você pensa em consagrar, se você tem medo, se você quiser fazer alguma pergunta, deixar aí nos comentários. Eu vou entender que vocês vão achar esse assunto relevante para um próximo vídeo, né? Mas, voltando, o que eu ia contar foi depois de um trabalho de ayahuasca, onde eu tive uma miração, que eles chamam, que é você ver algumas pessoas veem coisas mais psicodélicas, algumas pessoas veem miragens com animais, e até então eu nunca tinha visto nada. E nesse trabalho, que a gente chama de trabalho, né? O ritual em si, era numa chácara, e eu pedi permissão para me afastar um pouco da egrégora onde o pessoal tava, da fogueira, e eu fiquei um pouquinho mais afastada. Então era um lugar muito bonito, tinha um lago, tinha várias árvores, e eu comecei a ver muitas bolinhas. E essas bolinhas, elas brilhavam e elas iam caindo, e de repente elas voltavam, e em um primeiro momento elas ficavam... Eu já contei essa história para várias pessoas e eu brinco assim que as bolinhas eram nervosas. Talvez eu era uma pessoa nervosa, né? Enfim, mas isso fica também para um outro assunto aí. Mas, enfim, essas bolinhas ficavam mexendo e elas formavam os desenhos. Nem todos os desenhos eram mandalas, mas elas formavam algum símbolo ali e caíam novamente. E aí eu via novamente aquelas bolinhas e elas formavam novamente uma mandala e elas caíam. E esse processo se repetiu como um looping várias vezes ali na minha frente, né? Eu tava de olhos abertos, enfim. E daqui a pouco eu olhava várias coisas e eu via números. Eu comecei a ver números no céu, eu comecei a ver números e eu vi também as notas musicais. Então foi um processo assim muito forte, muito bonito e muito rico, né? Depois desse dia, assim, eu acredito que liberou algo que estava bloqueado, assim, dentro de mim, que é essa conexão com a arte. Porque eu nunca tinha pintado nada, nunca tinha criado uma mandala. E depois desse dia, desse ritual, eu comecei... Não foi assim do nada, né? Eu cheguei em casa no outro dia e eu fiquei sentada na mesa da cozinha,
filosofando, analisando ali sobre a vida, sobre várias informações que vieram também, né, quem já consagrou a Ayahuasca sabe, né, que é muita informação, mas eu olhei assim pra parede da minha cozinha e eu tenho eu não sei bem o nome, gente, eu vou mostrar uma hora aqui pra vocês. Ele é tipo uma iguana, uma lagartixa. Eu comprei uma vez na Praia da Guarda do Embaú, em Santa Catarina, e faz muitos anos que eu tenho esse artesanato, digamos assim, que é um formato tipo de uma iguana. E ela é pintada com pontilismo. Só que, olha que engraçado, eu tinha isso na minha casa há um tempão e eu nunca tinha reparado que ela é pintada com pontilismo. E aí, quando eu vi isso, eu coloquei a informação no Google assim, pintura com pontilismo. Aí apareceram vários desenhos de mandala com pontilismo. E aí eu pensei, por que não tentar pintar uma coisa assim? Aí eu fui numa loja de artesanato, que tem aqui onde eu moro, e eu comprei apenas 3 cores de tinta, porque era uma época assim que tava mais difícil, né? Eu também não tinha certeza se eu ia gostar daquilo. Eu acabei escolhendo cores escuras. Eu pretendo mostrar pra vocês também no próximo vídeo essa primeira mandala, eu ainda tenho ela. E eu comprei as 3 tintas e eu comprei... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu gosto de pintar com isso aqui, que chama Pinta Bolinhas. Eu falei que eu ia mostrar os materiais em um outro vídeo, mas um spoiler, né? Então eu comprei isso aqui e comprei 3 cores de tinta, que foi um verde, um vermelho, mais um tom dele, assim. E... qual que foi a outra cor? Ai, gente, eu acho que foi um laranja, meio terra também. Então não são cores assim... Ah, ficou bonita a mandala. Mas enfim, hoje não são cores que eu escolheria, né? Mas, como tudo tem um início... Aí eu cheguei em casa e eu não tinha onde pintar. Eu tinha esquecido da parte que eu precisava ter um círculo, né? E eu tenho uns discos de vinil antigos e alguns eles estão riscados. Aí eu peguei um disco desse e aquela parte do meio que tem ali o nome das músicas, né? Eu pintei de preto e eu pintei a primeira mandala num disco de vinil. Aí a segunda, a terceira, eu acho que até a quarta ou quinta foi num disco de vinil. E depois eu acabei comprando os discos de MDF, que é o que eu mais uso hoje, né? Enfim, hoje eu uso vários materiais. Pretendo também no próximo vídeo mostrar como que foi desde o início e o que eu mais uso e o que eu acho que de repente é desnecessário. Mas enfim, eu acho que é isso. Eu acho que deu para contar um pouquinho aí sobre o significado das mandalas e sobre os significados das mandalas na minha vida, né? Que como eu tava falando, depois desse período mudaram, só o fato de eu estar pintando, eu não sei explicar, assim, gente, mas eu melhorei, assim, em vários aspectos da minha vida, porque eu tava, assim, meio depressiva, meio procrastinadora. Eu trabalho pintando as mandalas, né? Eu amo de paixão as mandalas, mas eu também tenho uma empresa de representação comercial, então eu represento uma distribuidora, aí eu divido, né, o meu tempo, tenho casa, tenho filho, família, enfim. E eu tava bem desanimada, assim, de tudo isso. E hoje eu vejo que não, né, não podia ser assim, porque são coisas muito valiosas que eu tenho. E como assim, tava desanimada. Aí eu não sei explicar. Depois que eu comecei a pintar, tudo foi melhorando, tudo foi fluindo. E no começo eu doei muitas mandalas, eu ainda tenho algumas aqui na minha casa, eu doei pro meu filho, tá no quarto, tá na sala, enfim. Tem algumas aqui nesse local onde eu estou. Eu demorei um pouquinho assim pra acreditar que eu poderia cobrar, né, pela minha arte. E isso também é um assunto que eu quero trazer na próxima pauta. Muitas vezes a gente não acredita, né, na gente mesmo. Então, assim, além do processo de pintar, além do processo do meu autoconhecimento, veio também essa coisa de valorizar, né, a minha arte, de valorizar o meu trabalho, de valorizar o meu tempo. Teve esse benefício desse desbloqueio, que eu acredito que depois também veio num outro... Acabou que veio num outro trabalho, mas... Ai, meu cachorro latiu bem alto, eu acabei dando um pause aqui. Então, o que eu tava falando é sobre o desbloqueio, né? Então, depois acabou que veio a informação, assim, num outro trabalho. E eu lembrei de um fato de quando eu era criança,
que eu não lembrava mais disso. Quando eu era criança, eu tive uma aula de geografia que o meu professor mandou pintar aquela estrela que chama Rosa dos Ventos. E eu trouxe para casa. Não, minto. Eu falei que ele mandou pintar, mas ele não mandou pintar. Ele deu para todo mundo um desenho da Rosa dos Ventos. Naquela época era aquele mimeógrafo, que tinha um cheirinho gostoso, né? Toquei, né? Ai, gente, tô falando da minha idade aqui, né? Confessei. Mas tudo bem. Era um negócio que tinha um cheiro bem gostoso aí pra você que é jovem. Vai pesquisar aí no Google que você vai descobrir o que é isso. Mas eu trouxe pra casa aquele desenho da Rosa dos Ventos e eu pintei a coisa mais linda do mundo, assim. Eu pintei, ela ficou tipo 3D, assim, porque, né, tem um triângulo e eu fiz um risco no meio, então eu pintava aqui um roxo escuro, aqui um roxo claro, e eu fiz uma coisa que ficou, na minha opinião, né, infantil, ficou maravilhoso, assim. E eu levei aquele desenho pra escola e eu tirei uma nota 0. E o professor, fui lá na frente reclamar do professor por que eu tirei 0. E aí o professor, eu não lembro bem certinho os detalhes, mas eu lembro de todo mundo rindo. Só que assim, isso era uma coisa que tava bloqueada em mim, eu não lembrava disso. Eu devia ter uns 7 anos nessa época. Na verdade, assim, a real lição do professor era bem simples. Eu tinha que colocar uma letra N, onde era o norte, uma letra S, onde era o sul, né? Leste e oeste, enfim. Ai, gente, eu sou de geografia até hoje, essa parte do bloqueio ainda tá aqui, mas enfim. Eu não lembrava disso. Depois, num outro trabalho de ayahuasca, veio essa informação pra mim. Eu me vi criança, eu vi toda essa cena que eu acabei de relatar aqui pra vocês, como se fosse um filme passando na minha frente. Então, eu entendi depois, eu conversei com algumas pessoas desse local, né, que eu frequento, e eles acham também que isso era um bloqueio que eu criei por ter sentido vergonha da arte, né? Então, eu acho que esse vídeo até já ficou um pouco longo, pra quem tava com vergonha aí de gravar o primeiro vídeo, né? E eu já tinha agradecido vocês, eu acho que faz tempo, mas enfim, eu agradeço novamente, muito obrigada, e nos encontramos aí no próximo vídeo. Até, gratidão, obrigado.